Gente, então, eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo na cidade de São José dos Campos. Eu trabalho com uma linha existencial humanista, né, uma linha mais filosófica. E também eu tenho um curso que eu fiz e continuo fazendo, que é um curso de base corporal. Então eu vou falar bastante hoje aqui sobre o corpo, né, sobre como que o corpo influencia no psicológico e vice-versa, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, Pablo. Obrigado pelo feedback em relação ao som. Então, e a live hoje, nós vamos falar sobre um tipo comportamental, um padrão comportamental, uma forma de ser no mundo em que a pessoa ela tem uma dificuldade de se lançar para fora, né? De falar, de se expor, de aparecer. Então hoje a gente vai falar dessa forma existencial, certo? Esse é o tema de hoje, então a gente já vai para a live, sem mais delongas. Primeiro, antes de eu falar, gente, hoje a gente está com uma movimentação maior do que a habitual aqui. Se vocês enviarem uma dúvida e eu não ver, envie a dúvida novamente, tá bom? Mas eu tô de olho aqui no chat. Primeiro, o nome dessa linha que eu sigo é Psicologia Formativa. O que é o formativa? Boa noite, Carol. Carol Pimentel. Formativa vem de forma. Formativa, forma. O que é a forma? A forma, ela é a nossa forma de ser no mundo. Cada um tem uma forma de ser no mundo. Sendo que existem 4 formas, né? 4 jeitos de ser, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, tá? Então, o que acontece? Cada infância que a pessoa vive influencia em uma determinada forma, tá? É lógico, a forma não é só história de vida, tá? Forma também é uma parte biológica que é herdada. Então você herda um corpo e a sua história de vida, de certa forma, também ajuda a construir a sua forma, tá? Então a nossa forma, o nosso ser no mundo, ele tem a ver com o corpo herdado, o biológico, que nós nascemos com essa parte biológica, mas também com a nossa história de vida. Hoje a gente vai enfatizar bastante essa questão da história de vida, tá? Vamos falar muito de história. Então vamos imaginar, eu vou dar uma acelerada aqui, porque hoje o conteúdo ele é bem extenso, e a gente tem uma coisa em torno de 1 hora, mas dúvidas podem ir mandando, tá? Então vamos imaginar a nossa história. Primeiro, nós somos um embrião. Do embrião nós passamos a um feto. Do feto nós passamos a ser uma criança. A criança, quando a gente é criança, a gente vai ganhando forma e vai se tornando adolescente. E aí a gente vai se tornando adulto e a gente vai para a velhice. Então não sei se vocês conseguem visualizar comigo. Então a gente é um feto, a gente vira uma criança, a gente vira um adolescente. Percebe que a gente vai ganhando forma, a gente vai ganhando corpo. E a gente se torna adulto, a gente ganha um corpo um pouco mais rígido, mais estruturado. E aí a gente caminha para a velhice. Na velhice a gente vai se desmanchando novamente, assim como uma criança. A criança ela não é toda molinha, quando você segura um bebê você tem até que segurar aqui. O idoso ele também é molinho. Então a nossa vida ela tem essa ordem, vamos dizer assim. A gente é um feto, a gente vai ganhando forma. E ao longo da vida a gente vai perdendo forma de novo, né? Como se fosse uma sanfona, né? A nossa vida. Marisa, boa noite, sempre marcando presença aí. Então essa é a nossa, não sei como dizer, a nossa direção, né? Ganhamos forma e perdemos forma, assim como uma sanfona. E o que vai determinar essa forma, né? Como que eu determino essa forma minha aí de ser no mundo, como que ela se constrói? Essa forma tem a ver com os desafios que nós vamos enfrentando ao longo da vida. Desde quando você é criança, não estou falando só de vida adulta. Então, quando você é lá, uma criança, e aí, inclusive, 2 anos de idade, já conta, tá? Para isso aqui que eu estou falando. Então, você é lá um bebê, uma criança, você vai enfrentando desafios, né? Vão acontecendo coisas com você. Esses desafios, e muitas das vezes, eles se tornam agressões. E quando eu falo agressão,
não estou falando necessariamente, pode ser que seja isso, mas não é só isso, agressão física ou uma agressão verbal. Por exemplo, uma criança que ela não recebe os cuidados devidos, isso é uma agressão. A forma é uma agressão, a forma dela. Uma criança que é cuidada demais é uma agressão. É uma agressão à forma dela. Débora, boa noite. Vivi. Então, uma criança que ela é cuidada demais, em excesso, os pais não permitem que ela crie forma. O pai dá forma para ela, percebe? O movimento, então ela não precisa criar forma sozinha, porque tem quem faça. E aí ela não desenvolve autonomia, uma maior capacidade para lidar com os desafios, com os problemas. Então vejam que a agressão não é só física e verbal. A agressão pode ser essa questão do cuidado, cuidado em excesso, falta de cuidado. Tudo isso que a gente vai vivendo são agressões. Agressões às nossas formas. E aí, para dar um exemplo dessa questão das agressões, de como que se dá cada tipo de agressão, hoje a gente está com um fluxo maior do que o normal de entra e sai de gente aqui. Então, se vocês mandarem uma pergunta e eu não ver, envie novamente, tá bom? Vamos pegar um exemplo, um bebê. O bebê, ele sentiu fome. Eu estou pegando o exemplo de um bebê para mostrar exatamente isso, que as agressões, os desafios, não é só quando a gente já tem um certo nível de consciência, quando a gente está adulto, não é só isso, tá? Isso é até quando a gente é um bebê. O bebê, ele sentiu fome. E aí, primeiro ele sente fome, acredito eu e acreditam os teóricos que a princípio ele ainda não faz nada com aquela fome, mas em um dado momento ele chora para solicitar o alimento que lhe está faltando. Josiane, boa noite. E aí, o choro do bebê, ele tem algumas fases do choro. Primeiro, é um choro de ajuda. Ele chora pedindo ajuda. Ei, preciso de alimento. Me alimentem. Num segundo momento, se esse choro não é atendido, ele pode passar por um choro de raiva. Não estou sendo alimentado. Ele fica com raiva e chora de uma maneira diferente, que é um choro de raiva. Nisso, ele pode flutuar o choro, passa por um outro estágio. Chora alto, chora baixo. E aí, dado o que acontece, ele escolhe em qual choro ele vai se engajar. Se, na hora do choro de ajuda, ele consegue o alimento, ele é como se fosse reforçado, ele tende a buscar sempre, não é certeza, tá? Nada do que eu tô falando aqui, já falando sobre isso, tá? Nada do que eu tô falando é cravado, é isso e acabou. Não é isso, tá? São só implicações. Se ele chora e no choro de ajuda ele consegue o alimento, ele tende a sempre que ele precisa de algo, ele faz o choro de ajuda, que é um choro um pouco mais suave, né? Um choro pedindo apoio. Se ele conseguiu o que ele queria, no momento que ele fez o choro de raiva, ele tende a sempre expressar raiva quando ele quer algo. E tem a possibilidade também dele ter conseguido alimento nessa flutuação de choro, entre o choro alto e o choro baixo. E se nenhum desses choros que ele deu funcionou? E aí pode vir um choramingo de derrota. Ele chora, bem um choramingo, dizendo, eu não consegui o que eu queria, eu não consegui o alimento que eu queria. E se nessa fase ele é alimentado? Na hora que ele deu o choramingo de derrota, ele entende que quando ele chora derrotado, ele consegue um reforço. Estou falando uma maneira bem simplória, tá? Mas vocês percebem que a gente tem dentro de nós várias respostas possíveis para um desafio que depois pode se tornar uma agressão. Então o bebê estava com fome. Era um desafio que ele estava enfrentando. Isso, quando a fome se acentuou, se tornou uma agressão. Aquela fome ficou mais pulsante. E aí ele vai dar as respostas à fome. Primeiro ele chora pedindo ajuda, depois ele fica com raiva, ele flutua. Se nada dá certo, ele chora de derrota. Então a gente tem várias respostas possíveis para os nossos problemas pessoais. Dependendo de qual funcionou mais, é a que a gente se engaja nela, né? Ok. Então, quando uma forma é agredida, quando uma pessoa recebe uma agressão, existe uma organização e desorganização de forma. Assim como, não sei se vocês já viram a sanfona, né? Ela
ela tem esse movimento, né? Então essa forma pode ser uma forma assertiva, uma forma rígida, uma forma onde eu cresço, né, para resolver o problema, uma forma onde eu colapso e uma forma onde eu me congelo. E a chamada que eu fiz da live, quando eu fiz a chamada, eu coloquei aqueles sentimentos, medo, se diminui, tem a ver com essa forma que a gente vai falar hoje, a forma de se congelar. E aí, como é que a gente vai entender? Como é que tá o conteúdo aí? Tá legal? Tá dando para acompanhar? Tá muito bom, Pablo. Queria ver se tem como tirar esse negócio de quem tá entrando aqui. Tá entrando muita gente, tá atrapalhando. Não tem como, gente. Mas tá dando para acompanhar os comentários aqui. Como que a gente vai entender essa dinâmica das agressões? A gente tem que olhar para a seguinte equação. Muito bom. Obrigado, Luciano. A gente tem que olhar a seguinte equação. A fórmula intensidade vezes duração vezes repetição. Às vezes você sofre uma agressão que ela é muito intensa, é um pico muito grande de estresse, de sei lá o quê, mas é uma duração pequena, ela é curta. E ela acontece de vez em quando. Intensidade, duração e repetição. Por exemplo, um acidente de carro, um evento traumático. Você recebe uma notícia que um parente seu, alguém muito querido, faleceu. Intensa, curta e não se repete. Quem sofre esse tipo de agressão, ele desenvolve uma forma. Quem sofre uma... E essa forma que a gente vai falar aqui hoje está relacionado com quem sofre uma agressão à sua forma que ela é menos intensa. Não é nada tão severo, tão agressivo, mas é por um tempo maior e uma repetição maior. Então a pessoa que ela sofre agressões intensas, mas curtas e pouco repetitivas ou com alguma repetição, isso é um choque, né? São choques que a pessoa recebe, né, contra a forma dela. O que a gente vai falar hoje são de agressões que são traumas, porque eles não são tão agressivos, eles são mais constantes, só que eles têm um contínuo de tempo, né? São agressões longas e repetidas. Essas agressões longas e repetidas, elas afetam, elas vão direto na autoestima da pessoa. Então a pessoa que sofre esse tipo de agressão, agressões longas, repetidas, como por exemplo o bullying. O bullying é um exemplo, tá? O bullying, a criança, ela fez piadinhas, né? Coisas meio desagradáveis. Não é nada muito severo, né? Mas é o espaço. O contínuo de tempo é grande. Se repete todo dia, a criança está na escola todo dia. O bullying é um trauma. Lembrando que quando se fala trauma, né, na sociedade, tem várias definições de trauma. Estou falando do trauma aqui. E trauma, o que a gente está falando agora é isso aqui, tá? É isso que eu estou falando aqui agora. E uma outra coisa que colabora para que essa forma se desenvolva é uma aceitação da família. Eu vou falar um pouco já da família dessa pessoa, que é uma aceitação condicional. A criança, o adolescente, o jovem, ele só é aceito se cumprir determinadas características, determinados mandamentos da família. Por exemplo, você quer fazer uma faculdade, você quer ser artista. Isso pela sociedade, isso não é bem visto. Na sociedade você tem que ser engenheiro, advogado, médico. Então a criança, o jovem, o adolescente, ele só é aceito se ele fizer direito, se ele fizer medicina. Um exemplo. Oi, Laura, boa noite. Um outro exemplo. Isso é muito comum
em casos onde a pessoa está num impasse em relação à sua sexualidade. Imaginamos uma pessoa que ela queira viver a homossexualidade. Geralmente uma pessoa que sofre esse tipo de agressão à forma dela. Ela só é aceita se ela for heterossexual. E aí ela sofre agressões que não são intensas, são agressões mais estáveis, mas é num contínuo de tempo maior. E isso afeta o quê? A autoestima da pessoa. E a gente já vai falar como que essa história, tudo isso aqui vai afetar no eu dessa pessoa atual. Essa pessoa que sofre agressões de uma intensidade constante, por um contínuo de tempo maior, com bastante repetição, ela é uma pessoa que se enrijece. E como que ela se enrijece, ou qual seria o sentido desse enrijecimento? É uma defesa contra o mundo. Contra o mundo, o medo e o abandono. Mas o abandono aqui não é um abandono como é socialmente falado, a pessoa abandonada, deixada de lado. Não. Essa pessoa que tem esses traços de personalidade, inclusive, elas receberam um certo cuidado da família. Na fase inicial, a fase que essa criança tem que ser cuidada, alimentada, aquecida e tudo mais, essa criança recebeu os cuidados iniciais. Daniela, boa noite. Só que depois que essa criança foi cuidada, quando ela já ganhou um pouquinho de forma, já é uma criança um pouquinho maior, na fase em que ela gostaria de ser reconhecida como uma criança ímpar ainda por cima, uma pessoa única nesse mundo, ela sofre um abandono pessoal, uma aceitação condicional. Ela só é aceita se ela cumprir determinados papéis. Ela só aceita se ela fizer isso e aquilo. Ela não é aceita como ela é, com os valores dela, com a sexualidade dela, com as escolhas dela. A primeira fase da infância dessa criança pode ser que tenha sido boa, rolou bem. A questão nessa criança aqui é quando ela está um pouquinho maior. Mas não é nem na adolescência ainda. Vamos chutar uma idade, não tem idade certa cravada, mas eu chuto que seja ali entre os 5 e os 10. Essa fase, onde ela começa a fazer as primeiras coisas sozinhas, começa a descobrir um pouquinho sobre ela mesma. É ali que começa essa história aqui. Então, no início, essa pessoa recebe amor, mas mais tarde vem a independência. Ela começa a querer desenvolver independência. E ela é tratada, ela sente vergonha ou ela é humilhada. Então, é feito coisas com essa criança e ela se sente envergonhada, ela é exposta ao ridículo ou ela é humilhada. Então, eu vi um caso desse um tempo atrás. Eu estava num campo e eu estava fazendo uma caminhada e eu vi um pai lá com o filho dele. E aí, na hora que eu vi aquilo acontecendo, eu falei, se esse pai continuar fazendo o que ele está fazendo, eu não sei qual a repetição, lembrando da forma disso que ele fez, dependendo da intensidade, da duração e da repetição disso que esse pai está fazendo, essa criança vai ser uma criança densa, apertada. O que ele fez? O filho pegou a bola, o menino, foi chutar pro gol e falou, olha pai, eu vou chutar. E ele deu um chute. O chute, cara, era uma criança, devia ter o quê? Sei lá, chuto 7 anos. Ele chutou errado. Só que em vez do pai, nossa filho, que legal, parabéns, vamos lá, vamos chutar de novo, vem que eu vou te ensinar uma técnica diferente para você chutar. Incentivar aquela criança que estava jogando bola. O pai deu risada, falou que o chute era zoado, falou, nem vou falar o que ele falou, mas vocês entenderam, né? Não motivou aquela criança, pelo contrário, expôs aquela criança ao ridículo. Eu vi que a criança ficou constrangida, porque tinha muita gente em volta. Então é o que eu falei. Fernando, esse fator, isso que o pai fez, vai dar essa forma? Não. Lembrando da fórmula. Intensidade, duração e repetição. Se isso se confirmar por muito tempo, se isso ficar se repetindo por muito tempo, em outros contextos também, não só com o pai, pode ser que essa criança venha se tornar uma criança mais adensada, mais apertada. Vocês vão entender o porquê do apertada daqui a pouco. Mas se for só esse fato isolado, não. Talvez não. E aí o resultado disso que a criança sofre, dessa vergonha, desse sentimento de humilhação, é um recuo. Uma criança que se recua. Um adulto que se recua. A família dessa pessoa incentiva, mas desaprova.
que é o que eu falei aqui da aceitação condicional. Só é aceito se fizer isso, fizer essa escolha, essa ou essa escolha, não é aceito pelo que ele é, do jeito que ele é. Não, só se ele cumprir algumas, sei lá, umas coisas pré-estabelecidas ali pela família. Isso resulta num reflexo de retesar, endurecer. Qual a finalidade disso? Repelir o ataque, repelir a agressão. Como essa pessoa faz isso? Provavelmente ela se puxa para trás e se compacta, ela se aperta. Deixa eu ver aqui de onde eu vou agora. Aqui. Essa pessoa, ela é uma... O som tá legal aí, galera? Tá de boa? É uma pessoa que está preparada para apanhar. Tem gente que ela está preparada para o ataque. Uma pessoa que ela se arma da mesma maneira, se endurecendo. Parecido com a história do Dominic no filme Quarto do Suicídio. Várias situações diferentes que expõem o personagem a constrangimentos. Até que ele passa a se trancar no quarto. Abandona a escola. E não, acho que é só isso, né? Que você colocou. Mas é exatamente isso. Então, ele se tranca no quarto. Sim, abandona a escola. O que ele faz? Se afasta. Como eu falei aqui, ó. É uma pessoa... Tem gente que se endurece também. Tem dois tipos de respostas de endurecimento. Tem algumas pessoas que elas se endurecem, elas se apertam, mas elas já estão preparadas para o ataque. É aquela pessoa... Seja um ataque físico mesmo, em um caso de algum tipo de uma coisa que eu desaprovo muito, mas acontece, que é uma agressão física. Isso acontece, infelizmente. Mas um ataque também verbal. Uma pessoa que, se você contraria ela fala, ela está preparada para trocar. Mas essa pessoa, ela está preparada para apanhar. Ela se aperta, ela se segura, mas ela recua. Ela não vai para cima. Ela não fala o que ela quer falar, o que ela está sentindo. Ela segura, retesa. É uma pessoa compactada, pressionada para dentro. É como se fosse uma sanfona espremida. A sanfona ainda tem esse comportamento, né? Essa pessoa é como se fosse uma sanfona apertada. Essa pessoa, ela se faz menor, ela se encolhe, ela se contém, ela se refreia, não sei qual é o termo adequado, ela refreia, ela se freia, ela se trava, não age. É uma pessoa que tem muita dificuldade para agir. Geralmente, pode ser que seja uma pessoa que pensa bastante para agir, e pensa, e fica, e vai, e pesquisa, mas ela não é da ação. Não necessariamente, tá? Um ou outro pode ser que sim, mas ok. Se protege, tá? Seus sentimentos, elas se puxa para baixo e as expectativas dessa pessoa, são baseadas em desempenhos passados. Então, se essa pessoa fez algo no passado, dependendo do desfecho desse algo que ela fez, isso é a base para que ela tome decisões futuras. Se ela fez algumas decisões no passado e deu errado, na hora dela tomar uma mesma decisão no presente, ela vai se segurar. Porque é do padrão dela se segurar, se travar e se apertar. Então é uma pessoa que se enrijece, se supercontrai. Deixa eu pegar uma outra anotação aqui que eu tenho. Irmã Fabiana, boa noite. E aí, como eu falei no comecinho da live, a criança no começo da vida dela, ela tem a necessidade de ser cuidada. Né? Ela precisa dos cuidados, né? Da alimentação, do carinho. Tá, o som tá legal aí? Vou colocar o microfone aqui mais perto. Ela tem a necessidade do carinho, do afeto, da alimentação, do calor. A criança, nas fases iniciais, precisa de cuidados básicos. Ela não sobrevive sozinha. Nesse caso aqui, eu falo quando a criança é um pouquinho maior, como eu já falei. Então ela precisa ser reconhecida. Reconhecida como? Pelo que ela é. Pelo que ela quer fazer. Pelos sonhos dela. Pelo desenho que ela fez. Por mais infantil que seja um desenho... Esses dias um sobrinho me mostrou um desenho próprio de uma criança de 5 anos.
que ele queria me mostrar naquele desenho? Olha, tio, que legal que eu fiz. Era um tubarãozinho lá. Ele quer ser reconhecido. Aquele desenho que ele fez, com todo o potencial de uma criança de 5 anos, é a obra-prima, a obra de arte da vida dele. E ele quer ser reconhecido por isso. Ele pega a bicicletinha dele, sai andando tudo meio tortinho assim. Cara, e ele, olha como que eu tô andando de bicicleta. E tá ótimo. Ele tá fazendo o máximo que ele pode com o potencial que ele tem, na idade que ele tem, com os recursos que ele tem. E ele quer ser reconhecido por isso. Se eu não reconheço uma criança, essa criança, lembrando que a criança sempre tem um movimento para fora, né, de exposição. Ela fala, ela se mostra, ela aparece. Se essa criança tem esse comportamento invalidado, punido de alguma maneira, Cristiane, boa noite. Ela se trava, ela se aperta, ela se adensa e esse comportamento ele é invalidado, ela para de fazer isso. A criança compartilha se há um deboche, se ela ficar envergonhada, se há um descaso, a experiência é invalidada, é o que eu acabei de falar. Aquela experiência é invalidada. Ele teve os cuidados, mas foi minado a assertividade. Ou seja, quando ele foi assertivo, isso foi, de certa forma, invalidado. Toda tentativa de expandir é minada. Tudo que ele faz é punido, né? E ele busca independência, mas ele tem medo da independência também. Ele tem admiração por uma figura de liderança, mas ele não tem uma autoafirmação. Então ele admira líderes, mas ele não tem uma confiança nele. Por quê? Por toda essa história, né? Então ele está preparado para ser agredido o tempo todo. Ele busca amor por meio da lealdade. Essas pessoas são extremamente leais. E outra, eu estou falando muito de defeito aqui, tá, gente? Mas toda forma, ela tem os seus pontos positivos e os pontos negativos, tá? Então a gente está enfatizando aqui as dores e as dificuldades dessa pessoa. Mas essa pessoa tem muitas qualidades positivas também, tá? Deixando bem claro isso. São leais, gostam de servir aos outros, eles têm, mas aí vem uma questão, eles têm muito medo de perder o controle também, tá? São pessoas que gostam de se manter no controle, tá? Não são pessoas controladoras, tá? Não em sua maioria, pode ser que um ou outro talvez, mas eles gostam da sensação de controle. Então a sensação de falta de controle, isso é uma coisa que mexe muito com esse perfil, tá? Claro, mexe com todo mundo, mas com esse perfil mais. Essa pessoa, ela é como se fosse se você pegar um tubinho de pasta de dente, imagina que isso eu devia ter trazido, né? Mas imagina que isso aqui é um tubinho de pasta de dente. Você pressiona um lado e pressiona o outro. Você imagina essa pasta concentrada aqui no meio, como que fica essa tensão? Pressionando um lado e outro. Consegue imaginar você fazendo isso? E aí, essa pasta de dente sendo apertada pelos dois lados, ou ela vai, uma hora ela vai implodir, né? Ou ela explode, mas é muito mais difícil, geralmente ela vai implodir, ela vai rachar ali, né? O que pode acontecer com essa pessoa. E vocês que estão aqui agora ao vivo, a gente tem 23 pessoas assistindo agora, façam, para você entender como que essa pessoa se sente, pegue uma mão, faz assim uma mão na outra, e aperta uma mão contra a outra. Faz esse exercício aí na casa de vocês, coloca o celular um pouquinho não sei lá onde aí, e faz isso aqui, ó. Aperta uma mão contra a outra. Vocês vão sentir uma pressão aqui entre as mãos. Mariana, boa noite. Você entrou bem na hora do exercício, Mariana. Você não vai entender o que a gente está fazendo aqui. Depois você assiste a gravação. Apertem a mão uma contra a outra. Vocês estão fazendo aí? O que vocês estão sentindo desse exercício? Isso aqui é o sentimento dessa pessoa. Mais ou menos, né? Estão fazendo? Me dê um feedback. Olha a hora que você foi entrar, Mariana. Eu tô aqui já há 40 minutos, você vai entrar bem agora. Olha o outro, ó. O Arley também. Vai entrar bem nessa hora aí. Você não vai entender nada. Você vai falar, o que esse Fernando tá fazendo? Assiste a gravação, tá, Arley? O Arley, gente, é o vereador mais votado de Monteiro Lobato. Parabéns, meu amigo, pela conquista. Sigam a página dele, tá, gente? Ele tá fazendo um excelente trabalho na cidade de Monteiro Lobato. Um grande amigo meu. Galera, vocês fizeram o exercício aí? Fizeram? Me comentem aqui
que vocês acharam dessa perspectiva dessa pessoa? Então, essa pessoa, pressão, apertamento. Valeu, Arlen? Então, essa pessoa, ela, de certa forma, ela sente muito desafio, se sente desafiada, ela sente muito medo. Foi por isso que eu coloquei aquilo na chamada da live. E ela tem muito uma questão do distanciamento. Diante de alguma situação, ela tende a se distanciar. Tem uma paciente minha que a gente gosta de usar muito o exemplo da... Eu não lembro qual que a gente usa, se é o da tartaruga ou se é o do tatu. Qual é o reflexo desses dois animais? A tartaruguinha, o que ela faz quando ela se sente ameaçada? Não sei se é tartaruga, jabuti, sei lá, mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Ela entra para dentro do casco. Ela esconde as suas perninhas, né? Esconde a cabecinha dentro do casco. Se eu não me engano, o tatu faz esse movimento também, né? De deixar só o casco duro ali. O movimento dessa pessoa é tipo isso. Ela se protege, se fecha, se adensa. Vai para dentro da casinha. E aí, vamos... Ó, gente, a gente já está na nossa reta final. Claro que ainda tem bastante coisa para a gente falar. Mas vamos pegar aqui umas coisas aqui. Aqui. Vou falar um pouco dessa pessoa. A liberdade, estão vendo bem aí, né? É o seu grito. O martírio, a sua recompensa. A empatia é a sua marca. A traição é o seu medo. Ela quer ser apreciada e aprovada. Para conseguir isso que ela quer, né, ser apreciada e aprovada, ela luta com afinco. Independência é o seu sonho. Estar em paz é o seu desejo. O segredo é a vontade de se unir ao outro, mas mantendo a sua individualidade. Ela gosta de ter raízes, de pertencer e ser aceito sem ter que se isolar. Tartaruga é a tartaruga, que é o exemplo, né? Se fecha. Gostaram aqui da declaração dessa pessoa? Então essa pessoa, ela é uma pessoa que luta, mas a luta dela é no sentido de se defender, tá? Geralmente, tá? Claro que uma hora ou outra ela pode atacar, mas prioritariamente é em busca de defesa. Então ela se compacta, ela se empurra para baixo. É uma pessoa extremamente que se aperta diante dos desafios. É uma pessoa que está em busca de defesa, ela teme a rejeição. É uma pessoa que tem muitas dúvidas. Geralmente, esse tipo de pessoa, quando ele tem que tomar uma decisão, ela busca, gente, muita segurança. Então ela tem que comprar um produto. Ela vai comprar um notebook. Ela vai pesquisar o notebook a semana inteira. Tá? Ela vai olhar em vários sites, vai olhar a ficha técnica, ela vai ligar para um amigo técnico, ela vai passar numa loja e vai perguntar do notebook, mesmo que ela está querendo comprar online. Ela vai na loja para ver, conversar com o vendedor, se enche de garantias para tomar uma decisão. Por quê? Lembra que eu falei que as decisões passadas dela, de certa forma, influenciam nas decisões atuais? Então ela busca se encher de garantias com medo de errar. É uma pessoa que geralmente ela toma menos decisões, porque ela não tem habilidade de tomar decisão. Ela não tem muito essa expertise em tomar decisão, porque ela toma menos. Como ela toma menos decisão, ela tem menos habilidade nisso. Então ela erra mais, consequentemente. Né? É uma equação meio estranha, mas é tipo isso. É uma pessoa que anula a si mesma. Facilmente ela faz a vontade do outro em vez da vontade dela. Facilmente ela privilegia o outro em vez dela. Se ela tem que... Marcos, meu amigo, Gabriela, eu sou assim. Se ela tem que fazer algo e alguém pede alguma coisa para ela no mesmo dia, no mesmo horário, há grandes chances dela fazer pelo outro. Não que seja uma regra, mas é bem provável. É uma pessoa que sente bastante medo, como eu falei, bastante medrosa. Ela pode ter sentimentos de derrota, mas ao mesmo tempo de esperança. Não é uma pessoa derrotada, que se sente derrotada e que fica na derrota. Não, elas têm esperança. Leal, extremamente leal. Determinada, teimosa. Ela se sente humilhada com frequência. Tá? Muito facilmente essa pessoa se sente humilhada. Muito empática e protetora.
Ela tem medo de atacar os outros. É uma pessoa que tem muito medo de falar algo, de fazer qualquer coisa, que ela sinta que o outro pode se magoar com ela. Qual que é o comentário aqui? Dificuldade em dizer não, com medo de desagradar. Exatamente. Ela tem medo de desagradar. E ela tem um sentimento, ela busca a independência, embora ela tenha um pouco de medo da independência, tá? Meio estranho, mas é tipo isso mesmo. E ela tem muito medo de ficar fora de controle, demais. Vamos ver o que mais que a gente vai falar desse tipo. Gente, a gente já está caminhando para nossa reta final. E aí eu vou falar já um pouco por que eu estou falando de tudo isso aqui. E, enfim, mas podem ir mandando dúvidas aqui, tá? Surgir aí, pode mandar. 31 pessoas online agora. Deixa eu ver. Então isso aqui é muito importante, olha. A gente, dentro de nós temos uma coisa que chama excitação. E não estou falando de excitação sexual, excitação de pulsação, sabe? De energia. Essa pessoa, ela é, de certa forma, limitada do lado de fora. Ela não transparece, não sei se está certo o termo, mas ela não deixa aparecer a excitação dela. Ela é contida. Mas por dentro, ela é vulcânica. Ou ela é muito acelerada corporalmente, ou ela é muito quente, ou ela é muito agitada no psicológico. Por dentro é um vulcão. Por fora, ela é contenção, não aparece. Marcela, boa noite. Não estou atrasada, Marcela. A gente já está na nossa reta final de hoje. Certo? Vamos ver o que mais. Ela é empurrada para dentro. Tem um pouco de dificuldade em ser flexível. É isso mesmo, em ser flexível. De certa forma, ela não é muito não, tá? Mas como ela é muito empática, ela é muito leal, ela não é aquela rainha da inflexibilidade não, tá? É um pouquinho de dificuldade. Não se permite expor os sentimentos, com certeza. É o que eu falei aqui, né? Vulcânica por dentro, limitada por fora. Então ela se aperta, não deixa sair, né? O que mais? Deixa eu ver. Muito séria. Uma pessoa séria e retraída. E aí vem uma questão que é muito importante para essa live aqui. Que já, como eu estou falando que a gente está entrando na reta final, isso aqui ó, é um dos objetivos de eu ter escolhido falar desse perfil aqui hoje. Ele é um perfil que ele tem uma tendência muito forte de se tornar menor. Tá? Isso é um grande problema. Então, diante de algum conflito, diante de alguma questão, ela se torna menor, ela se compacta. Ela não deixa o que ela sente, o que ela pensa, aparecer. Ela se torna menor, ela se aperta, como foi falado aqui pela Luciana, não expõe os sentimentos. Não sei porquê, e também não tem um manual do porquê que ela faz isso, como eu disse, cada pessoa tem uma história, mas me parece que é o medo de atacar os outros, né? O medo de, como foi falado aqui num comentário acima, o medo de magoar o outro, né? Do outro se sentir mal com o que foi falado. Então ela se torna menor, e isso é um grande problema. E aí qual que é o estilo de luta dessa pessoa? Geralmente ela espera passar. Ela tem algum tipo de dificuldade com a pessoa, seja ele qual for, no relacionamento, no emprego, mas a luta dela é não lutar, é esperar passar. Então ela busca por aprovação, é muito servil e é uma pessoa que gosta muito de que lhe digam o que fazer. No trabalho, ela é bastante dedicada, desconfiada, cooperativa, isolada, e ela fica muito bem sozinha. Inclusive, as pessoas que eu conheço desse perfil gostam de ficar sozinhas. Relação com o esposo ou esposa e com os filhos. É muito empática. É uma pessoa que tem muita facilidade de se colocar no lugar do outro. É uma pessoa que se auto-sacrifica muito. Então ela faz muitos sacrifícios pessoais em nome do outro, para ajudar o outro. Deixa eu ver o que mais que a gente vai falar aqui. Quem aqui está se identificando
com todas essas características, ou com pelo menos grande parte dessas características que foi falado até então? Quem pode comentar? Que daí eu vou propor aqui uma reflexão, na verdade uma prática em relação a isso, tá? Comentem, please. Já saiu um eu ali. Gabriela. Tracy, eu. Vocês se identificaram. Calma aí, gente. Deixa eu retomar. Vocês se identificaram com a história ou com as características? Ou com os dois? Luciana, eu com algumas delas, mas já mudei bastante. Comentem se vocês se identificaram com a história, com as características ou com os dois. Os dois. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de hora. Tá tranquilo por enquanto. Eu tento mudar, mas na verdade é sempre uma luta passar por cima. Mas mudar, não consegui. Os dois, a Marisa comentou. Quem mais quer fazer algum comentário? (27 pessoas online. Deixa eu ver quem são os que eu conheço. Pablo, Débora, Cristiane, Kelly, Marcela, Sara, Márcia, Leonardo. Agora daqui pra cá são 9 seguidores. Eu acho que eu não conheço. Então, gente, vou falar um pouco mais em relação a essa questão. Por que eu escolhi falar disso hoje? Qual o sentido para eu falar disso aqui para vocês? Primeiro sentido, dentro dos 4 perfis comportamentais que eu citei no começo da live, que existem, né? Muitas pessoas que estão vendo aqui, boa parte são meus pacientes, né? Então já conhecem um pouco dessa questão de forma. Então são 4 perfis. No entanto, apenas 2 desses perfis são os que buscam suporte, buscam de ajuda, que sofrem tudo isso aqui. E só quem está se identificando sabe o quanto que toda essa história de vida, o quanto que todas essas características influenciam no dia a dia. Esse perfil é um dos perfis que eu mais tenho atendido, desde quando eu abri aqui o consultório. Porque é um perfil que sente essas dores e ele quer resolver. Assim como foi falado no comentário da Brace, eu tento mudar, mas na verdade é uma luta. E ainda não consegui, porque é difícil. E aqui já estou até pegar esse gancho para falar de algumas dicas que vocês escutam na internet. Por exemplo, esse perfil aqui, ele tem muita dificuldade de participar de uma entrevista de emprego, de falar em público, de dar a cara a tapa de uma maneira geral. Tudo que tem a ver com exposição pessoal, essa pessoa tem dificuldade, de uma maneira geral, tá? Por quê? Só a gente retomar a história dele. Tudo que essa pessoa fez, de certa forma, foi invalidada, foi punida. Assim como eu dei o exemplo do menininho jogando bola. Ele estava jogando bola, o pai dele fez o que ele fez, que eu comentei. Essa pessoa, ela teve um movimento de aparecer punido sempre. E aí ela se fecha, se aperta, se compacta. E aí tem que fazer uma entrevista de emprego, tem que dar uma palestra, tem que apresentar um trabalho, apresentar o TCC. Como que essa pessoa se sente? Como é que está a autoestima dela, como eu falei aqui, para fazer isso? A autoestima dela está baixa. Se ela não trabalhou todas essas questões, está baixa. E aí que eu estou falando. Cuidado com dica de internet, dica de YouTube, de
Ah, você tem dificuldade, sei lá o quê? Faça isso, faça aquilo. Cara, isso vai funcionar para 25% das pessoas. Mas você imagina esse perfil comportamental vendo uma dica na internet sobre como ele fazer uma entrevista de emprego. Aí a pessoa vai falar, se prepare antes, faça aquilo, não sei o que lá, estude a empresa, blá blá blá. Ok, não tô falando que o cara tá falando na internet, não tô falando bobeira. O que ele tá falando é ok, é real, tem que se preparar mesmo, estudar a empresa. Mas funciona para esse perfil? A dificuldade desse perfil aqui tá em não conhecer a empresa? Em não se preparar? Não. Como eu falei, tem até um post que chama O Buraco é Mais Embaixo. O nome do meu post, eu nem lembro, faz tempo já que eu coloquei isso. Mas essa pessoa tem uma dificuldade que vem lá dos 5 anos de idade. Quando ele fez algo, quando ele fazia alguma coisa e ele era o quê? Unido. Ele se aperta, ele se fecha. E aí você acha que assistindo um vídeo no YouTube falando pra você fazer sei lá o quê, vai resolver? Não vai, ué. Fale na frente do espelho. É uma coisa que é muito orientada. Funciona para algumas pessoas e é legal, né? Você tá se vendo ali. Mas é o que eu falo, o buraco é mais embaixo. Pode não funcionar para esse perfil. Porque essa dificuldade dele é uma coisa que vem desde lá dos 5 anos de idade que aconteceu com ele. Foram acontecendo uma série de coisas, uma coisa atrás da outra, como eu falei aqui da fórmula. Cadê a fórmula? Peraí. Intensidade, duração e repetição. Então foram agressões não tão intensas, mas foram estáveis num contínuo de tempo maior e repetidas. E congelou essa forma. E essa forma está apertada. Ela está, sabe, adensada. E aí na hora dela expor, como eu falei, dela dar a cara a tapa, automaticamente vem todo o gatilho emocional de se travar. E aí para falar desse start corporal que a gente tem, eu gosto sempre de dar o exemplo do quando o médico dá uma marteladinha no joelho do paciente e faz assim, é um reflexo, né? Esse se apertar para a pessoa é um reflexo, tá? Deixa eu só ver aqui, é uma luta diária. Mas com o suporte certo e ajuda correta, com o tempo vamos mudando nossa forma de ser. É um processo produtivo, que é um processo de desconstruir, né? Como eu falei logo no comecinho, forma é organização e desorganização. Então, quem tem essa forma apertada, adensada, ela consegue desorganizar. Desorganizar e experimentar uma nova forma de ser. Eu já vou falar disso aqui. Ah, tá. Tava falando do reflexo. Vou contar uma história. Com certeza vocês vão se identificar com essa história. Esses tempos atrás eu tava fazendo uma caminhada na rua. Tava andando. Tava indo, sei lá, fazer alguma coisa. E aí tinha uma escada daquela da Vivo, sabe? Eles estavam mexendo no fio lá. E aí eu ia passar embaixo da escada. E o que os antigos falam sobre passar embaixo da escada? Comentem aqui. Vocês sabem, né? O que os antigos falam sobre passar embaixo de escada, né? O que os meus pais falavam, que provavelmente os seus pais também falaram para vocês. Na hora que eu fui passar embaixo da escada, o meu corpo veio uma resposta automática, como eu falei, um reflexo, assim como bater no joelho do paciente com um martelinho. Veio um reflexo de uma leve travada. Eu dei uma travadinha. Só que eu sou um cara que tem, tipo, zero superstição, tá? Não acredito em nada, assim, dessas coisas. E nada contra quem acredita. Eu não acredito, tá? Que não vai crescer, que dá azar, essas coisas mesmo. Só que, assim, mesmo sendo uma coisa simplória, tipo, dá azar, sei lá o que, uma história nada a ver, vocês percebem que o meu corpo respondeu? Ele deu uma retesada? Mas daí nossa, nada a ver. Passei. Ok. Nada contra quem acredita nisso, não passa embaixo de escada. Eu acho nada a ver e passei. Mas a essência da historinha é o quê? Eu fui passar, eu não acredito nisso, mas de tanto que me foi falado, que foi meio que um input que me deram ali quando eu era criança, o meu corpo respondeu. De alguma maneira, o meu corpo puxou na memória do que eu ouvia, que foi armazenado aqui, que passar embaixo da escada dá azar, que não cresce, eu nem lembro o que é exatamente, mas alguma coisa nesse sentido mesmo. Deu uma retesada de leve, mas deu. Só que aí eu pensei que vai, cara, nada a ver. E passei. Né? Eu só olhei se não tinha nenhum perigo, nada que pudesse cair em cima de mim. Não tinha, ok. Por que eu estou contando essa historinha? O que essa pessoa viveu, tudo isso aqui, todas essas agressões, tudo isso, essas coisas que foram traumas, né, para ela, que deixaram essa forma retesada, apertada, isso influencia em quem ela é hoje, tá?
Gente, só um minutinho, peraí, vou ligar o ar aqui. Pronto, voltei, muito calor. Imagine o que essa pessoa enfrentou na vida dela. Tudo isso aqui, essas agressões que foram traumas, que bateram direto na autoestima dela, hoje, quando acontece alguma coisa, qualquer coisa que ela interpreta como agressão ou que ela interprete como uma ameaça, uma interpretação pessoal, porque vamos imaginar 2 pessoas fazendo o Enem, 2 estudantes vão fazer o Enem. Para um, ok, sem problema nenhum. Para outro, não passar no Enem é o fim do mundo. Meu Deus, vou morrer se eu não passar no Enem. Então, o Enem não é ameaça, é como a pessoa experimenta. Diante de algo que essa pessoa aqui, da nossa história de hoje, interpreta como uma ameaça, que ela sente como uma ameaça, ela faz o quê? Se trava. Corporalmente, o corpo dela se aperta em alguma parte, pode ser aqui em cima, pode ser aqui, nas costas, nas pernas. Geralmente esse padrão se aperta mais superiormente, em alguns casos na parte inferior. Ela se aperta corporalmente, mas ela se aperta também no que ela está fazendo. Ela não faz, ela pensa, ela fica se segurando, ela fica pensando, mas ela se aperta, ela não se permite agir. Então vocês percebem o quanto que a história de vida que a pessoa teve lá na infância, lembrando que é uma pessoa que foi bem cuidada, mas ela não foi reconhecida, ela não foi valorizada por quem ela era. O quanto essa história de vida influenciou a forma da pessoa, o jeito dela de ser no mundo, somado, é claro, com as partes biológicas, como eu falei no início, o corpo herdado, a história de vida dessa pessoa em um nível corporal, né? Para deixar mais claro, por exemplo, vou dar um exemplo eu percebi que eu não tenho filhos, mas eu tenho um amigo que teve filho recentemente, e ele estava me contando a respeito da gravidez da esposa dele, e que ele tomou uma série de cuidados. Eu nem sabia que tinha que tomar tanto cuidado assim com gravidez. Eu nunca vi uma gravidez de perto depois de adulto. Então nunca me liguei nessas questões. E ele contou, nossa, Fernando, eu tenho que comprar X reais só de vitamina ao longo do mês para minha esposa tomar, para que na hora que meu filho nasça, ele tenha mais chance de ser saudável. E era uma quantidade bem alta, assim, sem contar outras coisas lá que ela tinha que ingerir e tal. E aí eu fiquei imaginando na hora, eu achei legal ele me contar todo o cuidado, e eu fiquei imaginando as crianças que não têm essas condições, que não tiveram, assim como eu não tive, assim como muitas crianças hoje não têm essa condição. Às vezes por uma condição financeira, uma falta de grana, às vezes por uma falta de orientação também. Mas essa filha do meu amigo, que teve todo esse cuidado com a parte biológica dela, enquanto ela ainda era um feto, quando ela nascer, a parte biológica dela provavelmente vai estar melhor, né? Tem mais probabilidade de estar melhor desenvolvida, com mais saúde. Então a nossa forma, ela tem a ver com essa herança biológica, o nosso corpo herdado, e também com a nossa história de vida. Então, retomando, a história de vida da pessoa, tudo que ela enfrentou, as agressões que ela viveu, somado com uma herança biológica, influenciaram na forma que você é hoje. E essa forma influencia no seu jeito de ser no mundo. E aí que entra... Deixa eu ver se tem mais uma outra coisa que eu tenho que falar. Não, acho que não, por enquanto não. E aí que entra a intenção dessa live. Fernando, me identifiquei com a história da pessoa, como algumas pessoas já comentaram aqui que se identificaram mesmo. Me identifiquei com as características, tenho bastante das características. E agora? O que eu faço com tudo isso? Você tem o que fazer. Como eu disse, todas as formas têm pontos positivos e pontos negativos. Então, primeiro, você consegue graduar essa forma. Talvez você nunca vai conseguir deixar de se apertar, diante de uma situação, vir um reflexo de se adensar, de não fazer, de ficar pensado, de ficar parado. Talvez você nunca consiga deixar de fazer isso. Mas você vai conseguir graduar isso.
Se você investir num processo de terapia nessa perspectiva, você consegue graduar essa forma. Lembra da sanfona? O movimento da sanfona? Então talvez você não vai conseguir deixar de ser uma sanfona apertada e virar uma sanfona assim, totalmente aberta. Você vai conseguir virar uma sanfona menos apertada. Ou também, em algum momento, você vai conseguir ser uma sanfona bem aberta. Mas aí pode ser que venha um reflexo. E aí você se aperta. Mas aí você sabe disso, se você está trabalhando isso, você consegue soltar de novo. Então, o objetivo de todo esse processo, o objetivo de toda essa live, que é um objetivo terapêutico também, é que a pessoa tenha consciência da forma dela. Então, eu tenho a minha forma, não é essa forma aqui, eu tenho alguns traços dessa forma, mas não é essa forma raiz, só que eu tenho consciência da minha forma. Então, em alguns momentos, acontecem coisas, eu interpreto, eu sinto como uma agressão, o meu gatilho, não é gatilho, é o meu reflexo da minha forma vem, mas eu tenho consciência. E aí eu escolho. Aí que vem X da questão. Cíntia, boa noite. Eu escolho. Quem não participou dessa live, quem não tem contato com a terapia, quem não entende nada, ela não tem escolha. Ela acha que ela nasceu assim. Esse é o meu jeito, eu nasci assim. Eu sou assim, eu sou tímida, eu me seguro, eu fujo. Não é. Você é assim em decorrência da sua herança biológica, do seu corpo, da história de vida que você viveu. Mas, de certa forma, se apertar, se segurar, é uma escolha. Então, o reflexo vem, mas você escolhe permanecer apertado, permanecer se segurando. Quem assistiu essa live aqui e quem vai assistir a gravação, a partir de agora, quem faz terapia nessa perspectiva, ela tem a consciência que é a infância dela que contribuiu para essa forma, mas ela vai lembrar agora. E a pessoa que faz terapia, ela lembra em todo momento, nossa, estou me apertando, estou me segurando. E aí o que ela vai fazer com isso? Eu tenho algumas recomendações, mas não sei dizer, ela vai escolher. Porque ela é livre, ela sabe que ela faz isso. E ela pode escolher continuar se apertando, ou ela pode escolher não se apertar, ou graduar. Ela pode escolher não agir, ficar presa, ficar se segurando, ou ela pode escolher agir. Vou agir, dessa vez eu vou tentar fazer uma coisa diferente, com essa intenção. Então, o objetivo dessa live, o objetivo de todo esse estudo, o objetivo primeiro é trazer consciência do que, o que você sente. Então eu sinto essa pressão, assim como aquele exercício da mão, né? Quem entrou agora por último, a Marcela, a Cíntia, que eu lembro aqui, faça um exercício de pegar uma mão e apertar uma mão contra a outra. Empurrar mesmo, assim. Uma mão contra a outra. Esse é o sentimento dessa pessoa aqui, que a gente está debatendo hoje. E aí, se você está aqui, eu vou te ensinar, porque a gente tem um tempo ainda, já passou de 1 hora, mas eu acho que na hora que der a hora, eu ouvi falar que se alguém entende de live aqui, me ajude nesse sentido. Parece que quando está na hora para acabar, o Instagram notifica aqui, né, que eu tenho que encerrar. Por enquanto não notificou nada, eu vou continuar. Então eu vou dar algumas orientações para você que está aqui assistindo essa live, como que você pode trabalhar já essa sua forma. Alguns exercícios para você já ir praticando na sua casa. Para na hora que você tiver um conflito aí no seu dia a dia, que daí vai vir, como eu falei, igual o exemplo de eu passando debaixo da escada, vai vir um reflexo. O que você vai fazer com esse reflexo agora? Já que você tem consciência que você se aperta, que você se diminui, que você se faz menor, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer 2 exercícios. Calma aí, quantos? Peraí, deixa eu contar aqui quantos que eu vou passar. Seria meio que 1, 2 e... vamos lá. Primeiro exercício. Você não tem esse reflexo de se apertar, de se encolher, de se fazer menor, diante de uma situação que você sinta, que você interprete como uma agressão. Então você está no seu dia a dia, você está vivendo, acontece alguma coisa que te deixa com raiva, te deixa triste, você sente como agressão e você se aperta. Você se diminui, você se faz menor. Qual que é uma orientação clínica?
que você tem que fazer? Você tem que restabelecer a sua forma, porque você vai se diminuir, você vai se apertar, você vai ficar côncavo, né? Como uma colher. Você tem que fazer o quê? Ganhar forma novamente. Se esticar, se alongar, se projetar para fora. Por quê? O seu padrão é se projetar para dentro ou para baixo. Restabeleça o corpo. Se você quiser até fazer esse exercício agora, faça isso. Sente numa postura, a postura certinha, como os ortopedistas indicam, sente bem na postura e faça um exercício de como se você tivesse com a intenção de tirar a cabeça, separar a cabeça do seu tronco, assim, tipo, entendeu? Levanta a cabeça. Porque essa pessoa, ela tem um padrão de encolher até a cabeça. Então levanta. Por que eu estou falando isso do corpo? O seu corpo, a sua disposição corporal, interfere no seu psicológico. Que na verdade, como eu falei em lives anteriores, você é uma unidade, tá? Eu só estou fazendo essa separação didática. Então faça esse exercício da postura, separe a cabeça do tronco e fique nessa postura e perceba como que você vai começar a se sentir diferente. Não sei como, mas vai ficar diferente. Mantenha essa postura. Uma coisa que você tem que fazer também, você tem que, na hora que terminar a live aqui, que eu não vou falar muito disso, procure sobre assertividade. O que é assertividade? Brevemente, tá? Eu posso falar o que eu quiser para qualquer pessoa, dependendo do como eu falo, do temperinho que eu dou porque eu estou falando. Sim, eu falei disso na live de terça, que eu tive que falar para algumas pessoas coisas extremamente desagradáveis. O jeito que eu falei, o temperinho que eu dei, não que eu estou falando que eu sou o perfeitão, mas isso é assertividade. Aquele temperinho que eu dei foi assertivo. A pessoa conseguiu assimilar o que eu estava falando, entender e fazer bom uso daquilo. Então você que se identifica com essa forma, você tem que treinar a sua assertividade. Que é você falar o que você está sentindo, o que você está pensando, do jeito certo. Porque você tem a tendência a não falar. O seu estilo de luta é não lutando. Você recua, você se afasta, você se segura. Você tem que praticar assertividade, que é falar, expor. Eu sei que é difícil, você já deve estar pensando, já deve estar correndo um suor aqui. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas tem que fazer. Você tem que praticar isso aqui. Retomando, espero que vocês estejam mantendo a postura ainda. Eu já voltei para o meu padrão aqui, então vocês fiquem aí, tá? Tá vendo como que o reflexo do padrão ocorre? Você tem que sempre se alongar, se alongue bastante. Faça pilates, se possível. Se você puder, faz. E se você se identifica com essa história, com essa forma, faça pilates. Pilates vai te alongar, vai te dar flexibilidade. Sempre lembre-se de restaurar o ritmo. Por quê? Essa pessoa, ela tem... Lembra que eu falei da excitação? Que não é uma excitação sexual, uma excitação de vida, uma pulsação? Essa pessoa, ela tem até, de repente, uma certa facilidade em se excitar, em dar um ritmo, né? Como que eu posso dizer? Em se acelerar. Mas ela não consegue manter muito. Então, a pessoa que facilmente ela entra em um projeto, mas ela tem a tendência de parar, de abandonar. Por quê? Ela tem dificuldade em sustentar um ritmo ali. Então, lembre-se sempre de restaurar esse ritmo, de manter uma constância ali. Porque você tem a tendência de se apertar, né? De se segurar, de não fazer, de pensar se você é capaz. Será que isso é para mim? Será que eu sou capaz? Será que eu sou bom o suficiente? Porque você, em razão de toda a história de vida, de tudo que foi feito com essa pessoa, de uma maneira geral, ela não tem uma autoestima muito bem consolidada. Então você tem esse dever, a partir de agora, de lembrar, de sempre restaurar o ritmo, sabe? Lembrando-se de se esticar, manter a cabeça descolada aqui o máximo possível, praticar assertividade e lembrar do ritmo, de restaurar sempre o ritmo, sempre lembrando da respiração, sabe? Gente, a gente está caminhando para o nosso final, já são 11h15.
Me envie dúvidas, por favor, comentários, o que vocês quiserem saber sobre a live, sei lá, sobre o que, manda aí que a gente vai conversando, tá? Estamos na reta final já da live de hoje. E aí, uma última orientação clínica. Vocês têm que lembrar sempre que essa excitação, essa pulsação, o que você sente, lembrando que eu falei, que você sente muito, mas você não põe para fora. Você tem que lembrar disso, e lembrar da assertividade, e se encorajar a colocar para fora o que você sente, o que você pensa, a sua excitação. Se você está feliz, não segure isso. Se você está triste, não segure isso. É claro, você não tem que sair falando tudo para todo mundo, não é isso que eu estou falando, tá? Mas para as pessoas adequadas, para as pessoas próximas de você, para as pessoas do seu convívio, se encorajem a pôr para fora, tá? No começo pode ser muito difícil você fazer isso, porque o seu padrão é se apertar. Vai gradativo, fala um pouquinho, fala uma coisinha ou outra, mas se encoraje sempre a trabalhar a assertividade e colocar para fora. Então vamos supor, você está com uma dificuldade, vou dar um exemplo. Você está com uma dificuldade aí com o seu namorado, namorada, marido ou esposa. E você tem um monte de coisa que você queria falar para essa pessoa. Um monte de coisa que ela está fazendo de errado, que está te incomodando, sei lá o quê. Eu sei que você não vai conseguir finalizar a live aqui e falar, senta aí, fulano. Não tem nada de errado com isso que você não conseguir, tá? Mas você não vai conseguir falar, fulano, senta aí e despejar tudo para ele. Não vai conseguir. Começa falando uma coisinha, sabe? Fale, fulano, isso aqui que você fez hoje, escolhe uma coisa. Principalmente uma coisa mais leve, mais light. Fulano, isso aqui que você fez eu não gostei. Trabalhe aos poucos. A gente tem uma tendência, enquanto ser humano, de querer grandes mudanças, que é mudar da água para o vinho em, sei lá, em um período curto. Não necessariamente. Você não precisa fechar a live aqui, a partir de agora eu vou falar tudo para todo mundo, eu vou me colocar para fora. Você não vai conseguir. Porque essa forma aqui levou anos para ser construída. Você não vai desconstruir uma live de 1 hora e tanto. Valorize pequenos movimentos. Um pequeno movimento na direção da onde você quer ir já está ótimo. Eu lembro até de um exemplo de um gráfico. Peraí. Imagina que isso aqui é um gráfico. Então aqui a gente tem o contínuo do tempo e aqui a gente tem o contínuo da intensidade. Deixa eu tentar segurar isso aqui. Um pequeno movimento aqui não significa nada. Mas esse mesmo movimento, sendo mantido numa constante de tempo, olha a diferença que dá aqui no final. Aqui não é nada. Olha aqui. Então, invista em pequenas mudanças, em pequenos novos comportamentos, mas mantenha a constância, como eu falei aqui, que essa pessoa tem dificuldade em manter um ritmo. Mantenha um ritmo constante de pequenas mudanças, pequenos movimentos na desconstrução da sua forma, porque se você se identifica com essa forma, você tem que desconstruir ela. Tem pessoas que são super formadas, elas são bem... Não, ao contrário, gente, desculpa. Tem pessoas que elas não têm forma, elas são mais depressivas, elas entram em colapso. Diante de alguma coisa, ela sente algo como agressão e ela colapsa. Não tem forças para lutar contra isso. Essa pessoa ela precisa ganhar forma e se endurecer. Você que se identificou com essa live é o contrário. Você já é dura. Você já é compactada, adensada, apertada. Você precisa amolecer. Todas as formas têm pontos fortes e pontos negativos. Qual que é a forma ideal? Não existe. O ideal é você conseguir graduar a sua sanfona. Graduar a sua forma. Uma pessoa que é muito rígida sofre de um jeito. Uma pessoa que é muito colapsada sofre de outro. Uma pessoa muito apertada sofre de um jeito. Uma pessoa que é muito para fora, muito espalhafatosa, sofre de outro. Cada um, tem até uma música, né? Cada um sabe a dor e a doçura de ser o que se é. Então você que se identificou com essa live aqui de hoje, com essa história, com essas características, você sabe a dor e a doçura de ser quem você é. Tem muita doçura nessa forma também, e você sabe. Mas aqui a gente está tratando das dores e do como mudar isso. Porque você não é escravo da sua infância.
da sua história de vida. O que aconteceu lá na sua infância marcou você. Talvez, de certa forma, como eu disse, você nunca vai conseguir eliminar essa história da sua vida e os reflexos que isso traz no adulto que você é hoje. Mas você consegue graduar, você consegue, através de um processo de consciência e de entender o como você faz o que você faz, você conseguir fazer um movimento de desconstrução dessa história de vida, desconstrução dessa forma endurecida, retesada, sabe? Gente, isso era o que eu tinha preparado para hoje, para nossa live aqui de hoje. Eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, tá? Se vocês querem tirar aqui alguma dúvida, se vocês querem enviar algum comentário, fiquem à vontade, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, a postura corporal dessa pessoa, olha. Tá vendo? Como ela é ligeiramente, ela é apertada e ela é para baixo. Olha a posturinha dela, meio caída, meio apertadinha. Tá vendo a setinha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, aqui. Tá vendo as setinhas, ó? Para baixo e para dentro. Tá vendo as setinhas, ó? Aqui é para cima, aqui é para baixo, tudo para dentro. Ou seja, é um aperto, uma tensão constante. É uma pessoa que facilmente sente bruxismo. Pessoa que aperta o dente quando tá dormindo ou até acordado. É uma pessoa que tem dor de cabeça. É uma pessoa que tem dores musculares frequentes. Ai, tá doendo aqui? Você apertou o dia inteiro, vai estar doendo mesmo. É a pessoa que tem fibromialgia. É o denso, que é o nome dessa... Na teoria, essa pessoa se chama de denso. Simplesmente amei. Obrigado, Gabriela. Perfeito. Opa. Gente, Rayane, boa noite. Dúvidas, comentários? Vou aguardar mais um minuto. E aí vocês me mandem dúvidas, comentários, sei lá o que mais. E aí a gente caminha para o nosso fechamento da nossa live de hoje. Que está com um pouco mais de 1 hora já. 1h25. Então eu quero que vocês guardem isso. Você não é escravo da sua infância. Não é o que você viveu que vai determinar o que você vai ser pelo resto da sua vida. Você consegue graduar a sua forma. Lembre disso. Tô aguardando as dúvidas, tá? Tô falando aqui enquanto vocês digitam aí, caso tenham. E aí, falando um pouco do meu papel enquanto psicoterapeuta, existencial e corporal, é ajudar nisso aqui. É ajudar que você tenha a compreensão da sua forma, do que você sente, o como você organiza essa forma, como você pode desorganizar essa forma, quais as suas possibilidades, os caminhos que você tem que ir para conseguir se tornar menos densa, menos tensa. E no que isso vai refletir, essas alterações no corpo? No psicológico. Lembrando que é uma separação só didática. Mas se você para de se apertar, se você consegue graduar essa forma, você vai conseguir falar mais as coisas que você quer falar. Você vai conseguir participar de entrevista de emprego, apresentar o seu TCC. Você vai estar mais apta para fazer apresentações, dar a cara a tapa, falar para aquela pessoa aquilo que está engasgado, que não sai, como foi comentado aqui em cima, eu queria mudar e não consigo, você vai conseguir. É milagre? Não. É terapia corporal, é trabalhar esse corpo que, devido à história de infância, foi endurecido. E claro, a terapia corporal ela não para só no corpo. Muitas das vezes tem insights em um nível psicológico que vai influenciar também essa dinâmica corporal. O meu papel é te ajudar a funcionar mais plenamente. Tá? Psicológico e corpo. Gabriela, eu sinto muita dor no corpo. Fico muito tensa. Você falou que você se identificou com essa forma, um pouco acima na hora que eu perguntei, né? Então você tem esse se apertar, né? Provavelmente você se aperta o dia inteiro.
né? Ou pelo menos em grande parte do dia. Então comece a partir de agora, como eu falei, o objetivo dessa live é te ajudar a ter consciência, que é um dos objetivos terapêuticos. É lógico que na terapia a gente consegue, eu passo 1 hora por semana com a pessoa, eu consigo aprofundar mais. Mas agora, comece a se observar no dia a dia o que você faz, como que você se aperta. Você está com dor no corpo? A dor é na onde? Olha em qual parte do corpo. O que você está fazendo? Como que você está se apertando? E lembre-se de se desapertar também, de se soltar. Isso é um ótimo pontapé inicial, tá? Alguma dúvida, comentário mais? Ou a gente já pode fechar. E lembrando, vocês que ficaram aqui até o final, gostaram da live? Tem algum amigo que você acha que se identifica com essa forma? Encaminhe essa live. Cara, isso aqui é conteúdo de pós-graduação, tá? Eu não estou falando isso para me engrandecer, não. Estou falando para vocês valorizarem isso aqui. Psicólogo que fez só uma faculdade, nada contra isso, não estou querendo me sobrepor, mas eu estou falando que psicólogo que fez faculdade não sabe disso. Isso é material de especialização. Valorizem isso. Se conhece um amigo que tem esses traços comportamentais, encaminhe para ele. Fala, cara, investe 1 hora e meia. Vê essa live aqui. Me ajudem compartilhando o conhecimento e ajude o seu amigo também. Isso aqui é muito importante, ter essa consciência aqui. Sara Carneiro, muito obrigado, viu? Adorei. Manda um abraço para Aurélio, tá, Sara? Suelen entrou também, como sempre no final, né, Suelen? Vai ter que assistir a gravação agora, 1 hora e meia. Gabriela mandou. Obrigado, Gabriela. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Gente, lembrando, falar aqui no comentário, algumas vezes as pessoas têm dificuldade, porque falar de psicologia é falar de si. Se você tiver dificuldade para comentar aqui, porque você é denso, então a exposição para você é difícil, pode mandar mensagem no direct, fica à vontade, tá? Eu respondo o direct também, tá bom? Leonardo, mito? Mito é você, Leonardo. Você vai ser um... Leonardo vai entrar na psicologia em 2022, 2027, 2028, cara. Esse cara vai ser um dos melhores psicólogos de São José dos Campos. Gente, então acho que é isso, né? Alguém quer mandar? Vou dar mais 1 minuto, então, para se você tiver usinando alguma pergunta aí, você digita rapidinho para eu tirar a sua dúvida. Senão, eu vou interpretar que não existe mais nenhuma dúvida e a gente fecha, beleza? Gente, eu vou falar mais uma coisa aqui, mas continue digitando a pergunta. Tudo que a gente... Tem gente que já me questionou sobre essa questão do corpo. Ah, mas você fala muito do corpo, mas você não é psicólogo, sei lá o quê? Psicólogo não trata o psicológico. Gente, na verdade, nós somos o nosso corpo. Tudo o que você quer fazer, todos os seus sentimentos e os comportamentos, as ações, elas são usinadas no corpo. Eu quero, um exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu estou numa profissão, quero ir para outra. Por que as pessoas têm dificuldade de mudar? Porque a mudança ela é usinada no corpo. Se a pessoa não tem consciência corporal, que na hora que ela vai fazer algo, vem um reflexo que trava ela, ela não trabalha esse travar, não vai fazer transição de carreira. Porque na hora de fazer, na hora de chegar lá no chefe, dá minha demissão aí, ele vai travar. Por isso, é muito importante vocês terem consciência corporal, vocês trabalharem o corpo de vocês. Vocês são o seu corpo. Se você não tem consciência corporal, não trabalha o seu corpo, os seus padrões somáticos, as suas... Essa questão que eu falei dos... Como é que é o nome da marteladinha no joelho do paciente? É os impulsos, não é impulso. Bom, enfim, vocês entenderam. Esses impulsos, se você não trabalhar isso, cara, não vai ter mudanças na sua vida. Todo comportamento, toda mudança, isso tudo é usinado no corpo. Você pensa aqui e usina no corpo. E aí isso sai em forma de mudanças comportamentais. Pablo, o corpo fala. Certeza, Pablo. E como fala? Live top, de muito aprendizado. Parabéns, obrigado. Reflexo, isso, reflexo.
Então vem um reflexo, né? E eu atendi um caso real disso, tá? A pessoa queria fazer uma mudança, não conseguia, tentou de tudo quanto é jeito, tentou pensar isso, pensar aquilo, buscar ajuda e não mudava. Na hora que ela veio pro corpo e entendeu o que acontecia, o que ela sentia na hora de bater o martelo ali numa transição de carreira, como que o corpo, como que era o reflexo daquilo no corpo, e ela começou a trabalhar isso no corpo, ela conseguiu mudar. E aí, deixa eu ver, o que eu ia falar mesmo? Ela usinou a mudança no corpo e conseguiu mudar. Então, por que a gente tem essa forma? Por que cada um tem a sua forma? Porque deu certo. Essa forma, vamos imaginar que hoje você tem a média da galera aqui, vamos imaginar que seja 30 anos, que é uma média do meu público mesmo, é entre 25 e 35. Cara, se você tem essa forma hoje com 30 anos, vamos supor que você tenha 30 anos, você não tem essa forma à toa. Você tem essa forma porque ela funciona há 30 anos. Quando você tinha 5 anos de idade lá, você enfrentou uma agressão, lembrando, você enfrentou um desafio e aí você sentiu esse desafio como uma agressão, você desenvolveu a forma que você é, que é essa forma apertada. Por que você escolheu? Lembra do começo da live? Você se engajou com essa forma, ela funcionou. E aí a forma funcionou, você fala, opa, quando eu me aperto, quando eu recuo, quando eu não faço nada, funciona. E aí você vai reproduzindo essa forma. Só que aí que tá. Você, com 30 anos, com a experiência que você tem agora, você necessita repercutir a mesma forma, o mesmo comportamento quando você tinha 5? Quando você tinha 5, 7, 10 anos, os recursos que você tinha naquela época permitiu que você fizesse isso. Se apertar, fugir, se esquivar, não fazer nada, se encolher, se fazer menor. Mas agora você tem 30. Será que você não pode arriscar novos comportamentos? Arriscar novas atitudes? É possível? Só que vem um reflexo. E aí a Gabriela perguntou, como que trabalha o corpo? É um pouco mais complexo, não vou conseguir explicar aqui. Mas tem a ver com isso, da desconstrução de um padrão que foi originado na infância. Deixa eu ver se tinha mais uma coisinha aqui. Como trabalhar o corpo. Aí é um processo, Gabriela. Processo que começa na consciência do que eu faço, do que eu sinto, do como isso me afeta. E aí a gente vai trabalhando possibilidades, como, se é uma forma apertada, como desapertar essa forma, sabe? No corpo e também aqui. Tem algumas intervenções a níveis psicológicos e emocionais. Muito bom o conteúdo, valeu. Obrigado, Pablo. Opa, peraí que eu digitei sem querer aqui. Gente, algum comentário mais? Eu tô com medo de encerrar a live aqui e acabar perdendo esse conteúdo. Acho que eu já vou fechar então. Estamos com bastante tempo já de live. E é isso. Então agora eu vou fechar a live então. E eu vou deixar em aberto para vocês enviarem dúvidas para mim no direct, tá bom? Quiser tirar dúvida, fazer um comentário sobre a live, fique à vontade, mande no meu direct. Essa live vai ficar gravada, vou gravar aqui no Insta e YouTube também. Posteriormente eu vou postar essa live no YouTube, tá? Porque eu tenho alguns pacientes que não conseguiram assistir e pediram a gravação, vai ficar lá. Quem quiser ver a gravação, me solicite que eu mando o link. Beleza, gente? Então vamos fechar então por hoje. Já são 11h30, passamos bastante do horário que eu tinha imaginado que seria feito. E vamos fechar. Agradeço muito a participação de todos vocês. Estamos no momento com 30 pessoas, 32, chegamos acho que a 50 pessoas assistindo. Foi muito legal, gostei muito da interação de vocês, tá? Luciana, Gabriela, Pablo, Márcia, que foram os que participaram mais ativamente. Muito obrigado. Tchau, até logo.